Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler todo esse capítulo, amém? Todos acharam, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem,
a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Deus, somos-te gratos pelos teus ensinamentos, somos-te gratos pela tua palavra que nos faz sábios e nos ensina a viver nesta época tão difícil. Essas palavras, ó Pai, que nos dão crescimento, essas palavras que nos dão força, essas palavras que nos dão sabedoria. Que a tua palavra, Senhor, possa entrar em cada coração, que essa semente da tua palavra possa brotar, possa germinar, possa frutificar, e que por ela, Pai, nós possamos ir crescendo, Pai. Abençoa, nada vem impedir que a tua palavra seja falada, ensinada, explicada e venha a ser entendida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O tema do capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, é instruções para um viver santo. Paulo escreveu essa carta à igreja que estava em Colossos, no ano 60 da nossa era. E ele escreveu essa carta de dentro de uma prisão em Roma. Ele havia sido aprisionado pela primeira vez, e ele estava preocupado com as igrejas que eram de sua responsabilidade. E ele resolve escrever uma carta aos crentes de Colossos. Era uma igreja nova, eram crentes novos na fé, e por Paulo estar preso, não tendo contato pessoal com eles, ele resolve escrever essa carta para ensiná-los como é que eles deveriam andar na fé, como é que eles deveriam caminhar agora que eles estavam no caminho do Senhor. Eles haviam se convertido dos ídolos para Deus, eles haviam se convertido de várias práticas erradas, e agora eles precisavam saber como é o caminho de Deus. Então, se há uma carta que Paulo escreve e que pode ser muito bem usada na igreja para ensinar-nos como viver a vida cristã, essa carta de Paulo aos Colossenses, ela ensina e ela explica muito bem. Paulo, ele fala assim: olha, vocês antes andavam com uma vestimenta antiga, agora vocês já se despiram daquela velha vestimenta e colocaram uma roupagem nova. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro da borboleta. A borboleta é linda, né? Tem aquelas cores muito bem desenhadas nas suas asas. Ela é de um colorido incrível. É lindo, né? Eu gosto de observar borboletas. Quando eu era criança, eu costumava caçar, não entendia ainda esse negócio de ecologia, então eu fazia tipo um cone com um saco plástico e saía. Eu morava num lugar que tinha bastante mato e lá tinha muitas borboletas. Eu costumava caçá-las com aquele cone, né, tipo um voador, um plástico, um arame assim. Eu saía catando borboletas, colocava nelas naquele álbum, né, tinha um álbum cheio de borboletas. Se eu soubesse hoje que é tão contra a ecologia, né, não faria, mas naquele tempo era criança, então catava as coitadinha das borboletas e colecionava. E eu gostava de observar o desenho de cada uma. O nosso Deus é um Deus criador, é um Deus criativo. Eu percebia que cada borboleta tinha um colorido e um desenho diferente. Mas essa borboleta linda, com todas aquelas cores nas suas asas, ela já foi um bicho feio e um bicho horrendo, que eu creio que principalmente aqui todas as mulheres têm medo, têm nojo, né? Não gostam nem de ver. Quem gosta de ver um lagarto? Né? Aquele bichinho meio nojento, né? Lagarto. Mas é daquele lagarto que surge a borboleta. Já viram? Uma borboleta, quando ela está saindo do casulo,
o lagarto cria aquele casulo em volta dele, e de dentro daquele casulo ninguém imagina que vai sair um bicho tão bonito que é a borboleta. Ela sai com aquela dificuldade pela estreita abertura do casulo, e depois começa a bater as asas e mostra aquele colorido, aquele desenho tão lindo que é o desenho da borboleta. Pois bem, a vida do cristão, ela se compara com essa borboleta. Antigamente, nós não tínhamos a beleza de Cristo em nós. Antigamente nós vivíamos como o lagarto, para outros o manduruvá, que vivia dentro de um casulo, que só se arrastava sobre a terra, não tinha asas para voar, as asas estavam se formando. Assim é a pessoa antes de conhecer a Cristo, antes de ter Cristo nascido dentro dela. Ela rasteja sobre a terra, ela está somente na terra, ela ainda não voa às alturas dos céus, ela não tem a beleza no seu viver, ela não tem aquele colorido tão especial que as borboletas têm. Muito bem, comparando então a vida do cristão com esse pequeno bicho, lagarto, a gente vê que Paulo, ele fala exatamente isso aos seus filhos na fé. Filhinhos, antes vocês não tinham Cristo. A vida de vocês, Paulo sabia muito bem como é a vida da pessoa sem Cristo, como que vive a pessoa sem Cristo. Vamos dar alguns exemplos. A pessoa sem Cristo mente, não está nem aí, não tem o mínimo pudor de mentir, né? Ela vive uma mentira, fala mentira uma atrás da outra, vive uma mentira, vive uma vida de fachada, vive uma vida de hipocrisia, vive uma vida enganosa, não engana. For preciso, ela mente em tudo, desde a pequena mentirinha, né? Diga que eu não estou em casa, diga que eu saí, coisas assim, até mentiras maiores, né? Mente na declaração do imposto de renda, mente para o patrão, mente para o empregado, mente para todas as pessoas, mente para o pai, mente para a mãe, mente para os amigos, mente para todo mundo, e não está nem aí, não é assim? Será que dá para se lembrar quando você não tinha Cristo? Era assim, né? Uma mentira atrás da outra. Aí outra coisa que como viviam os cristãos e como nós vivemos antigamente. Paulo ele vai citando, olha, se vocês antes viviam cheios de ira, quantos não viviam antes cheios de ira? Tinha um momento que não estava irado, acordava irado, passava o dia irado, ia dormir irado, acordava irado, não era assim? A ira fazia parte da nossa vida. Outra coisa que fazia parte da nossa vida, indignação. Estávamos indignados por todas as coisas. Qualquer coisinha que nós fazíamos, ficava indignado. Não aceito isso, não quero, não é assim? Hoje a gente tem uma santa indignação quando a gente vê injustiça, quando a gente vê violência, quando a gente vê maldade. Não é errado você se sentir indignado quando vemos coisas como a que aconteceu, felizmente, hoje lá no Rio de Janeiro, né? Aquele doido, sem escrúpulos, matar 11 crianças inocentes dentro de uma escola. Nós estamos, né? Então nós somos indignados com essas coisas, mas nós não costumamos ficar indignados o dia todo por causa de injustiças cometidas contra nós, por causa de desprezos contra nós, por causa disso, daquilo. Mas antes, outrora sem Cristo, nós estamos indignados por todas as coisas.